não vai valer a pena para ninguém investir. Aí fica aquela enganação, que é a enganação que a gente tem da indústria automobilística brasileira. Que deram subsídio. A indústria automobilística brasileira tem um ótimo vídeo do Marcos Lisboa, em que ele dá uma palestra para a Anfávia. A Anfávia é a federação das empresas automotivas no Brasil. Conheço a Anfávia, já lidei muito com fornecedor automotivo mais jovem quando eu trabalhava na área de metalúrgica. A Anfávia, ele deu a bronca. Vocês tinham um baita de um poder e poderiam ter usado a pressão que vocês fazem para passar reformas de competitividade. Não passou. Vocês ficaram fazendo lobby para obter isenção fiscal para vocês. Aí agora tá super difícil e vocês estão fechando as empresas. E só vale a pena ter uma fábrica, uma automotiva no Brasil, se tiver um monte de subsídio do Estado. Pô, tá ruim. Assim não tá fazendo sentido. É o tal do custo Brasil. Então nós temos que combater o custo Brasil, ter a reforma de competitividade que faz com que o dinheiro fique barato, ou seja, os juros baixem muito, que a energia fique barata, que a infraestrutura de transportes, ou seja, estrada, ferrovia, porto, seja bem feita porque aí o custo fica barato, que as leis trabalhistas sejam fáceis de lidar, que sejam previsíveis de lidar. Aí, instalar a empresa que faz sentido. Porque a gente tem outros fatores de produção, a gente tem uma população grande, a gente tem terra abundante, a gente tem o potencial de extração energética, seja solar, eólica, hidrelétrica, até termoelétrica tem aqui, atômica. Então, usemos isso. E aí, torna-se competitivo produzir no Brasil, e aí a gente tem um plano sério. Veja, nada do que os outros países não fizeram. Nada do que a China não fez. Vamos olhar para esses caras. Falo aqui como um cara de direita. Vamos olhar para a China. Você foi para lá. Vamos olhar para Israel, para pegar o outro lado. Vamos olhar para o que os caras fizeram. Vamos ter a humildade de copiar. Um lado você tem que ter a humildade de saber, cara, a gente vem errando muito. E a gente só não é uma dessas 5 nações mais poderosas do mundo porque a gente errou demais. Mas do outro lado, vamos ter a ambição poderosa de corrigir os nossos erros através dessa humildade e ir para cima e se tornar um país muito, muito foda. Nós podemos. Então, assim, a humildade do outro lado e a ambição do outro. Tem que coordenar essas duas coisas. Vamos falar de economia daqui a pouco. Eu preciso ir ao banheiro. Manda uma pergunta aí do chat, Lene. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Pedro Pitt. Ele fala o seguinte: concordo com o combate firme ao crime no curto prazo, mas a longo prazo a educação é a chave. Professores são mal pagos, gerando falta de profissionais. Como o senhor pretende valorizar a carreira e atacar a raiz disso? Uau, é uma baita pergunta, porque é verdade. Assim, no curto prazo, é lei e ordem. Mas se você não melhora, vamos dizer, a forma de ascensão social das pessoas e ganho de conhecimento e dignidade das pessoas, uma hora você vai ficar impondo lei e ordem o tempo todo, a ponto da população virar prisioneira do próprio país. E esse é o problema que a gente não pode viver. Então, como a gente tira o ciclo? Eu falo, tem o prender ou matou, que é a imposição da lei e ordem, e logo em seguida tem o que a gente chama de bandeira, quartel, escola. Que é, bandeira, o Estado ocupa os lugares mais humildes, a polícia impõe a ordem no sentido positivo, para as pessoas andarem tranquilas na rua, e aí vem a escola, que é, temos que criar uma cultura de excelência no nosso país. Pois bem, hoje, um professor numa escola não consegue dar uma bronca no aluno, não consegue expulsar o aluno da sala de aula, professor de escola pública. Ele perdeu a autoridade. Os métodos de ensino, por exemplo, da alfabetização, eles são métodos alternativos em boa parte das escolas brasileiras. A gente tem que obrigar a ter o método que realmente funciona, que é atestado no mundo que funciona, que é o método fônico. É o básico do básico do básico. Quem duvida de mim, veja a experiência do Mississippi nos Estados Unidos, um dos lugares que tinham os piores índices educacionais e foi para a lista dos melhores índices educacionais nos Estados Unidos da América. Fazendo isso, básico, método fônico, alfabetização, a gente parou de fazer isso. 3, pouca gente está falando, os professores não aguentam mais. Você misturar alunos típicos com atípicos na mesma sala de aula. Imagina você pegar um aluno autista, nível 2 ou nível 3, tendo às vezes um surto no meio da sala de aula porque ouviu um barulho, e ele gritando e o professor tendo que dar aula, aí ele não tem autoridade para brigar com outro aluno que às vezes fez bullying no aluno autista, ou aí um outro puxa um celular, ele não pode tirar o celular da mão do aluno. Então, separar. Se o aluno é especial, a escola tem que ser especial, ele não pode estar com um aluno típico lá de maneira alguma. 4, professores e diretores de escolas que têm desempenho melhor ganham dinheiro, ganham prêmios em dinheiro. E aquela escola recebe mais investimentos. A lógica nossa é a inversa. Você investe no município ou na escola que está indo pior e não na que está indo melhor. Quem está indo melhor tem que ser premiado. Senão a gente fica deixando de recompensar quem está trabalhando melhor. E aí quem está indo mal? Tem que sair. Você não pode ser um diretor de uma escola que não está indo bem. Dito isso, nós temos que dar a oportunidade para o diretor e o professor recuperarem, tirarem o gap. Lembra aquilo que eu falei? As famílias, eu falei no começo, as famílias não dão valor para a educação no Brasil. Isso é um fato. Quanto mais humildes as famílias, menos valor tangível as pessoas veem na educação. Pois bem, vamos resolver isso. Vamos dar